Começando os donos da bola desta terça-feira, eu sou o Bernardo Baitelli, ao meu lado ele, Pedro Henrique Elias. Tudo certo, meu irmão? Só alegria, Bernardo Baitelli. Muito boa tarde para você e a todos que acompanham aqui os donos da bola. Uma terça-feira agitada para o futebol brasileiro, não é não, Bernardo Baitelli? Muitas coisas aconteceram por agora. Bora falar logo do sorteio da Copa do Brasil. Aconteceu agorinha há pouco lá na sede da CBF. Já temos os confrontos aqui. Olha o primeiro aí, sorteado do seu Vasco da Gama e Dureza, né? Cara, sinais, hein? Não são sinais? São sinais porque o Vasco já enfrentou o Fluminense na temporada passada. Venceu, diga-se de passagem. E é um bom confronto, né? Um clássico carioca. Mas eu tô vendo aqui. Calma, deixa eu chegar até um pouco mais de longe. Cadê o São Paulo? Cara, que tristeza. São Paulo não tá, não? Nem São Paulo, nem Flamengo, nem Botafogo, né? Que Foram coisa. os três grandes times aí da Série A que ficaram pelo caminho. Sim. Cara, e o caminho tá aberto aí pro Vascão, Cara, hein? eu tô vendo, hein? Tô vendo que tem uma possibilidade. O Corinthians tá aí também, né? É uma Corinthians treta. e Inter é um grande clássico interestadual, né? Um dos Verdade. maiores do Brasil, um jogo que vai pegar fogo. E o meu Verdão aqui, por último. Ficou Cara, nas últimas duas bolinhas, o Palmeiras pegou o Fortaleza, Pedro. a sorte do sorteio do Palmeiras, né? Para alguns é sempre azarei, pro Palmeiras é sempre sorteio. Tinham dois times, né, da segunda divisão aí, o Fortaleza e o Juventude. Sim. E o Palmeiras, claro, que iria pegar um deles, né? Não, brincadeiras à parte, mas Palmeiras geralmente dá sorte de sorteio, viu? Eu acho que é um dos grandes favoritos. Quem aí se deu bem no sorteio, Pedrão? Tirando o Palmeiras, né, que pegou um time de Série B, como você acabou de falar. Cara, em tese, eu não tenho muito lugar de fala pra falar isso, mas em tese o Atlético Mineiro pegou um time de Série B também, sabe que o investimento é menor. Sim. Mas o São Paulo pegou o Juventude e foi eliminado, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Pois é, mas tá bem equilibrado. Realmente, Sim. depois, quando começar as quartas, aí sim vai afunilar e eu tenho certeza que vai ficar ainda mais difícil, Pedrão. Mas ontem, mudando de assunto, saindo da Copa do Brasil e indo pro Campeonato Brasileiro, o Coritiba venceu o Bahia por 3-2 num jogo aí isolado da rodada. BZK deve estar feliz, cara. Coxinha dele aí fazendo valer o fator casa, tá surpreendendo. Pois é, o Coritiba fazendo aquele campeonato que eu acho que nem o mais otimista torcedor do Coritiba esperava. A gente lembra até do BZK falando no começo da competição, Sim. quando o Coritiba começou a vencer alguns jogos, né? Falou, pô, esses pontos serão completamente importantes pra gente chegar nos 45 lá na 37ª rodada, Começou 38ª. mal, né? Aí, ó, já um gol contra ali que podia ter abalado as estruturas, Pedro. Mas eu acho que o Coritiba esse ano não cai, cara. Só um segundo turno aí pra, nossa, de pesadelo pro Coritiba cair, né? Sim. Precisa de talvez ir mais 5 ou 6 vitórias, pensando no universo de 19, 20 jogos. Não é Tá certo, algo, não? né, que não dê pra buscar, né? O Coritiba parece que tá indo muito bem. E Breno Lopes, cara, sendo um dos grandes destaques aí do time. Essa jogadinha ensaiada aí, ó. Tocou, Quiçá desse voltou. Brasileirão. Olha aí, ó. Vascão tava de olho no Breno Lopes. Eu não cogitei a ideia de ter o Breno Lopes no time. Mas ele realmente faz um pouco da diferença. Fez o gol da Libertadores, Palmeiras e Santos, em pleno Maracanã. Era um dos destaques ali, um reserva imediato do Verdão. Aí foi para vários clubes e parou no Coritiba e aparentemente tá indo bem. Seria Breno Lopes um jogador subestimado, talvez? Pois é. É um cara que realmente dá resultado. É, muita gente rechaça um pouco, né? Alguns palmeirenses falavam, nossa, o Breno Lopes não tem como e tudo mais. Apesar do título, né, da Libertadores com o gol dele, Sim. no Coritiba tá se reencontrando. Tem que ver se ele é aquele jogador que joga muito bem em times intermediários e em times maiores, às vezes sente a pressão, né? Mas no Coritiba é inegável que tá indo muito bem. E é um bom jogador para ter no elenco também, né? Aquela válvula de escape muito rápido. Fez o Santos, inclusive, sofrer demais aqui na Neoquímica Arena naquela vitória por 3-0, né, Bernardo? Boa, Pedrão. Agora, continuando na modalidade futebol, hoje tem Sul-Americana e Libertadores e a gente vê os jogos que vão acontecer na noite de hoje. Dois brasileiros entram em campo pela última rodada da fase de grupos da Libertadores nesta terça-feira. Às 7 da noite, o Mirassol vai até a cidade de Lanús enfrentar a equipe da casa na La Fortaleza. Com a classificação já garantida, o Mirassol busca apenas um empate para confirmar também a liderança do grupo. Já às 9h30, Flamengo e Cusco se enfrentam no Maracanã. O Flamengo já está classificado com 5 pontos de distância do segundo colocado e busca confirmar o favoritismo
favoritismo contra o Lanterna. A equipe peruana fez apenas 1 ponto em 5 jogos. Pela Sul-Americana, às 7 da noite, o São Paulo recebe o Boston River no Morumbi. O São Paulo precisa vencer o último colocado do grupo para garantir a classificação direta para a fase de playoffs. A equipe paulista está na liderança com 9 pontos. O Grêmio também entra em campo às 7 da noite contra o Montevideo City Torque, em jogo que define a vida do tricolor. Ambas equipes já estão classificadas, mas disputam a classificação direta para os playoffs. No momento, o Imortal tem 10 pontos e a equipe uruguaia tem 12. Para fechar a rodada de terça, Santos e Deportivo Cuenca se enfrentam às 9h30 na Vila Belmiro. Para sonhar com a classificação, o Santos precisa vencer o time equatoriano e ainda torcer por um tropeço da equipe do Recoleta, que encara o San Lorenzo lá na Argentina. O time santista chega à última rodada sem nenhuma vitória na competição. Situação nada fácil pro Peixe, Pedro Elias. Vai ter pressão, hein? Cara, num grupo com Recoleta, Deportivo Cuenca, em 5 jogos, o Santos não ter vencido nenhum. É verdade. É triste, né? É triste demais, mas o que é feliz, a gente vai agora pro intervalo. Daqui a pouco a gente já volta com mais os donos da bola. Estudar medicina em uma das melhores universidades do estado de São Paulo? Unital é pra você. Campus Caraguá, Cruzeiro e Taubaté. Veste Inverno 2026. Inscreva-se unital.br. Obrigada a você, comprador do Vale Cap, no Vale e no Litoral. Você está colaborando com as pessoas deficientes, fornecendo alimentação, manutenção de prédio, oficinas e horta. Obrigada mesmo, de todo coração. No Super Giro, 45 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 20 mil. No terceiro, 30 mil. E no quarto sorteio, 250 mil. Isso mesmo, 250 mil reais de uma só vez. Vale Cap, ajude e concorra. As águas cristalinas de Ilhabela abrigam uma diversidade única de espécies durante todo o ano. Golfinhos, raias, tartarugas tornam cada passeio inesquecível. Entre maio e agosto, visitantes muito especiais chegam à ilha. As baleias jubarte. Conhecer é conservar. Suas escolhas ajudam a proteger esse espetáculo. Agende seu passeio com empresas cadastradas no selo Cidade Amiga das Baleias e viva uma experiência segura e responsável. É tempo para tudo. É tempo de rir, é tempo de chorar, é tempo de sentar, é tempo para tudo. O meu nome é Maria Lúcia Vieira e eu tenho 63 anos. Sou divorciada e tenho 3 filhos. Tenho 4 netos maravilhosos, amo muito eles. 17 anos que eu moro aqui. Gosto das coisas arrumadinho, tudo arrumadinho, né? Vendo paninhos, né? Vendo pano de prato, né? Com a banquinha aqui do lado. A minha maior alegria é eu levantar e estar dentro da minha casa e sem sentir pessoa na porta. Ô, e aí, ô aluguel? Na hora que eu vi a escritura, eu pensei que eu tô sonhando? É a minha alegria, eu não tenho palavra. Tô todo dia olhando. Só de eu sentir que o terreno é meu, é uma alegria muito grande. Porque se não fosse a prefeitura, nós não teria nada. Sem a fé, espero com paciência e a vitória virá. Os donos da bola Carmopédia. Oferecimento Grupo Milclean. Paixão por cuidar. De volta com os donos da bola e agora tá na hora dele, Antônio Carmo no Carmopédia. Muito boa tarde, amigos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola nesta terça-feira do outono brasileiro. Estamos nos aproximando da Copa do Mundo, hein? Já chegamos aqui no dia 26 de maio, Copa do Mundo vai começar no dia 11. Amanhã, a apresentação de alguns jogadores da seleção brasileira, né? Porque muitos ainda estão defendendo os seus clubes. Tem pessoal que vai jogar a final da Champions no sábado. Tem hoje jogadores liberados também para atuarem no Brasil pelos seus clubes aí em Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América. Olha, na Libertadores hoje, situação tranquila do Flamengo, está tentando arrumar a casa ali depois do pacote tomado contra o Palmeiras sábado, mas hoje o Flamengo já está classificado e precisa de vitória com um bom saldo de gols para terminar em primeiro lugar na classificação geral. A chance do Flamengo ser o primeiro geral é grande. Pega hoje, né,
o Desportivo Cusco, um jogo mais tranquilo. O Flamengo tem toda a chance de vencer, sem dúvida alguma. O Mirassol também joga hoje, já está classificado, assim como o Flamengo, briga pelo primeiro lugar do grupo, pode terminar como um segundo lugar na classificação geral, o que é surpreendente, hein? Mirassol, grande surpresa do ano passado, mas no Brasileirão este ano mal, mas na Libertadores vai muito bem. E na Sul-Americana tem o Grêmio, que joga por uma vitória simples para ser o primeiro colocado do grupo. O São Paulo também, hoje no Morumbi. O São Paulo pega lá o Boston do Uruguai, já ganhou lá na primeira rodada. Esse time do Uruguai só ganhou um jogo. São Paulo precisa ganhar o jogo hoje, tem muita chance para isso, apesar de que não está jogando bem. Mesmo com o Dorival Júnior aí, foram 2 empates, né? E também tem o Santos, aí a coisa é complicada. O grupo do Santos é o grupo dos empates. De 10 jogos realizados até agora, 8 terminaram empatados. O Santos hoje não tem chance de ser o primeiro lugar do grupo. Briga para ser o segundo, precisará vencer a sua partida contra o fantástico time do Deportivo Cuenca do Equador. Enfim, são os brasileiros em ação. Amanhã a gente fala mais. Um abraço, até mais. Valeu, Antônio Carmo. E olha só, mudando de assunto, a Fliarte está acontecendo em Taubaté e a abertura contou com Cláudio Nicolini e José Trajano. A terceira edição da Fliarte, a Feira do Livro e da Amizade da Rodoviária de Taubaté, começou na última sexta-feira e segue até o dia 31 de maio. E para a abertura, 2 convidados de gala, Cláudio Nicolini, do grupo Band Vale, e José Trajano, um dos maiores jornalistas do Brasil. Um evento que mistura literatura, arte e cultura em plena época de Copa do Mundo, né? Então, o livro é uma bola, tem tudo a ver e é muito gostoso a gente poder participar e debater, discutir, né, as várias nuances que se tem no futebol e no futebol com a literatura, que a literatura e o jornalismo esportivo sempre acompanharam o futebol. É muito legal esse tipo de bate-papo, porque cada um pergunta o que quer, eu posso explicar algumas coisas, tira aquelas curiosidades que as pessoas têm sobre uma carreira tão longa como a minha, de 60 e tantos anos. A ESPN, saber cobertura de Copa de 70, convívio com Sócrates, foi muito bom. O tema desta edição da feira é O Livro é uma Bola, inspirado, claro, no universo esportivo em ano de Copa do Mundo. Tem tudo a ver, eu acho que o futebol, né, ele foi um dos componentes para criar uma identidade nacional, né, de brasilidade, de unidade, né, nacional. E claro, um dos principais temas do evento foi a seleção brasileira e o futebol. Há poucos dias do início da Copa do Mundo, uma coisa é certa: ela ainda mexe bastante com o coração do torcedor. O Brasil não só para, como ainda curte e vive. A convocação é um exemplo claro disso. Eu acredito que ainda tem essa tradição, eu vejo nos meus alunos a febre pela figurinha, a febre pela escalação, para ver quais são os times que têm mais possibilidade e, é lógico, torcendo pelo Hexa do Brasil. Mediado por Cláudio Nicolini, o público teve a oportunidade de participar de um bate-papo com José Trajano e depois ainda aconteceu uma sessão de autógrafos com o jornalista. A conversa girou, claro, sobre o mundo do futebol. E em ano de Copa, mesmo com aquela desconfiança, a torcida é de que o Brasil seja campeão. Não vai ser fácil, né? É uma das situações que o Brasil chega com mais dificuldade para a Copa do Mundo. Mas o brasileiro não desiste nunca e a gente acredita e torce para que seja campeão. A fé lá no fundo é forte. Não torço muito não, mas não torço contra. Não me empolgo tanto, mas torço a favor. Se ganhar, beleza, é legal. O país vai ficar alegre, as pessoas que gostam muito de futebol, que acompanham. Mas não sou aquele torcedor desesperado. Não sou pacheco, não sou pachequista. Ainda sobre essa relação entre torcida e seleção brasileira, Trajano acredita que após o 7-1, esse vínculo mudou. Baqueou, quando tinha que baquear mesmo, porque 7-1 é uma vergonha, mas foi passando o tempo e as coisas entraram. O pessoal se acostumou com essa nova seleção. Aos 79 anos, José Trajano já viveu a emoção de cobrir diversas Copas durante toda a carreira. Mas a que mais marcou o coração do jornalista foi a primeira. Aos 23 anos, ele esteve no México em 1970, cobrindo a seleção do Tri. De 70, que foi a primeira que eu cobri, e um time inesquecível, né? Time com Pelé, Gerson, Rivelino, Tostão, Carlos Alberto, tricampeonato.
Foi a primeira Copa, eu como enviado especial. Para mim, não vou esquecer sempre, nunca vou esquecer. Absurdo, né? Imagina ter cobrido a Copa de 70, um dos maiores times da história do futebol, lá no México, vendo os caras jogarem na sua frente, metros de distância. Absurdo, né? Quem quer ainda aproveitar a feira vai estar disponível até domingo. Você pode chegar lá, só conferir e aproveitar, Pedrão. É isso aí. Agora vamos falar de karatê, porque tem 2 irmãos em Caçapava que estão, indo para o Mundial na Eslovênia, mas precisam de ajuda. Estes são os irmãos Willeman, o Matheus e a Giovana. Os dois são de Caçapava e juntos, mesmo com pouca idade, já são referências no karatê. São títulos e mais títulos no esporte. Mas agora eles cresceram e tentam conciliar a rotina com a luta. Tem que conciliar, né, a faculdade, os estudos, mas o treino nunca pode parar, porque o karatê sempre fez parte da minha vida e sempre vai fazer. Mudou um pouco, né? Agora eu comecei a estudar, a cursar engenharia civil, já estou no 3º ano. Hoje trabalho com isso, então nos horários que não estou trabalhando ou não estou na faculdade de noite, acabo conseguindo treinar ali antes de ir para o trabalho e entre o trabalho e a faculdade. E para variar, eles estão no topo novamente. Por onde passam, varrem as competições, sejam regionais, estaduais, nacionais ou internacionais, fruto de muita dedicação. É uma arte marcial, mas a gente fala, é um estilo de vida, né? Então é algo que já faz parte de mim. E acho que o que mais me motiva é ver minha família fora de quadra, fora do tatame, dando força. Agora o mais novo desafio dos irmãos Willeman é o Mundial que acontece na Eslovênia em outubro. Dentro do tatame, eles fizeram a parte deles. Agora, eles precisam angariar fundos para custear essa viagem lá para a Europa. E essa história é curiosa. 11 anos atrás, a Giovana e o Matheus viveram a mesma situação. Se classificaram para o Mundial também na Eslovênia e precisavam de fundos para a viagem. Infelizmente, não conseguiram. Agora, uma segunda chance bateu na porta. Oi, eu sou o Matheus, tenho 12 anos e sou faixa preta em karatê. Ano passado eu fui campeão mundial em comitê e já conquistei títulos paulistas, nacionais e internacionais. Estou em busca de um patrocinador para disputar o Mundial esse ano, em outubro, na Eslovênia. Oi, eu sou a Giovana, tenho 19 anos. Oi, eu sou a Giovana e tenho 9 anos e sou faixa preta em karatê. Ano passado me tornei tricampeã pan-americana, já conquistei títulos paulistas, nacionais e internacionais. Estou em busca de um patrocínio para disputar o Mundial em outubro na Eslovênia. Também estou aqui em busca de um patrocínio para o Campeonato Mundial em novembro na Eslovênia. É uma segunda chance, não bate 2 vezes na porta e com certeza agora vai. A oportunidade é a mesma, está batendo na porta, mas agora a gente tem que ter um resultado diferente. Vamos em busca do patrocínio para a gente conseguir estar lá esse ano. Na região, o Matheus participa do programa Bolsa Atleta da Unital. E para ajudar os irmãos é só entrar em contato com eles nas redes sociais. Toda ajuda é muito importante. Então, podem entrar em contato comigo no Instagram mesmo, giovana@willemin. Lá a gente está procurando, já mandei mensagem também para várias empresas privadas. Matheus em busca do Tri e Giovana em busca do Penta Mundial. Eles já provaram que nem o céu é o limite. É como diz a frase, vai até onde a sua vista alcançar. Quando você chegar lá, poderá enxergar ainda mais longe. Família Willeman no topo do mundo, graças a Deus a gente está em busca de mais um título. Com certeza, Caçapava no topo do mundo. É isso aí, irmãos Willeman, muito boa sorte para vocês, espero que vocês consigam ir para a Eslovênia. Agora, mudando de assunto, o Esporte Clube Taubaté definiu a nova gestão da mesa diretora do Conselho Deliberativo. Ricardo Luiz Paiva Viana foi reeleito na presidência do Conselho para um mandato de mais 2 anos. Além disso, houve votação para a renovação de 1/3 do Conselho, que tem como responsabilidade principal zelar pelo patrimônio do clube. Todos os nomes e cargos estão disponíveis nas redes sociais do Taubaté. E continuando na região do Vale do Paraíba, Tião Marino completa hoje 75 anos. É o maior artilheiro e ídolo da história do São José Esporte Clube. O ex-centroavante marcou 82 gols em 224 partidas pela Águia do Vale, entre os anos de 79 e 83. Foi o grande herói do título paulista da divisão intermediária em 80. Garantindo o acesso do São José à elite do estadual. Pedrão, parabéns ao Tião Marino! Parabéns, Tião. Bora pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais os donos da bola. Pinda
segue forte. A Princesa do Norte é mesmo a bola da vez. Pinda vai receber um dos maiores data centers do Brasil. Serão mais de 1.000 empregos durante a obra e mais de 5 bilhões investidos. É muito investimento, né? Sim, e vai somando aí com a multinacional Itachi, são mais 1 bilhão. E outras empresas anunciaram suas expansões, que somam mais de 7 bilhões. Por isso, diga aí. Pinda é a bola da vez. Pinda tem norte, segue forte. Está no ar o programa Papo de Copa. Papo de Copa. O seu programa sobre a Copa do Mundo 2026. Misturando bate-papo, bom humor e muita informação. Papo de Copa, de segunda a sexta, às 5 da tarde. Aqui, quem corre é a bola. Porque a gente só conduz. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. E Varejão Tintas, há 36 anos com lojas no Vale do Paraíba e Campos do Jordão. Seu corre merece uma Honda nova. E no mês do trabalhador da Universo, ficou ainda mais fácil acelerar. Elite 125, parcelas a partir de R$ 521. CG Fan 160, parcelas a partir de R$ 639. CB 300 Twister, parcelas a partir de R$ 784. E ainda tem IPVA 2026 por conta da Universo. Consulte condições. Escaneie o QR Code e fale agora com o nosso time. No Vale Litoral é simples. Pensou Honda? Pensou Universo. Com a Selva Zeladoria, a sua tranquilidade é garantida. A Selva tem mais de 20 anos de referência regional em zeladoria e mais de 2.850 clientes atendidos. Portaria remota 24 horas, equipamentos de última geração. Zeladoria patrimonial, portaria presencial. Monitoramento 24 horas. Cobertura de eventos. E com o aplicativo Selva Zeladoria, você tem sua casa na palma da mão. Selva Zeladoria. A força de quem protege. De segunda a sexta ao meio-dia, o esporte tem dono na Band Vale. Eu, Lucas BZK e Bernardo Baitelli entramos em campo para falar de tudo que movimenta o mundo esportivo. É futebol, é bastidor, é opinião sem medo e com muito bom humor. Se é polêmica, a gente debate. Se é jogo grande, a gente analisa. Donos da bola, de segunda a sexta, meio-dia. Aqui o esporte não para. Os donos da bola. Oferecimento Universo Honda, sempre uma perto de você. Os donos da bola. Oferecimento Universo Honda, sempre uma perto de você. De volta com os donos da bola, Pedrão. Hoje tem papo de Copa com uma convidada pra lá de especial, Pedrão. É a Pamela Rosa, filho. Rapaz, Pamela Rosa é bicampeã mundial, também já venceu o X Games, já participou de 2 Olimpíadas e estará hoje das 5 às 6 da tarde na nossa arena Estéreo Vale, no Vale Sul, para falar de Copa do Mundo também, dessa relação dela com o futebol, com o esporte. Então tem que ir lá, tem que respeitar Pamela Rosa no Papo de Copa das 5 às 6 da tarde, hein, Bernardo? Maravilha. E continuando no assunto Papo de Copa, o Antônio Carmo, palmeirense que é, não perdeu tempo quando o Veloso tava lá. Foi lá de gaiato e conversou com o craque do Palmeiras, fez um famoso ping-pong. E aí, Carmo, o que você aprontou? Amigos da Band Vale, estou aqui com Wagner Fernando Veloso, ou simplesmente o Veloso, um dos grandes goleiros da história do Palmeiras, mais de 500 jogos com a camisa do Verdão. Prazer tê-lo aqui, Veloso. Você tá bom? Obrigado, cara. Obrigado. Não, tudo bem. Um prazer estar aqui também em São José. Aliás, você falou do começo de 89. Minha primeira pré-temporada foi aqui. Foi aqui? Nós ficamos no hotel, novo hotel aqui do lado da rodovia ali. Ficamos toda a pré-temporada aqui para a estreia. Aquele momento do menino que vai jogar, tá ansioso. Então passei tudo aqui em Campos, em São José dos Campos, e tem essa lembrança legal dessa. O Veloso, você tem uma carreira maravilhosa, só que é o seguinte, no Palmeiras você estava começando em 93, na época da Parmalat, aí você se contundiu, deu lugar para o Sérgio. O Palmeiras foi campeão, né? Em 99, campeão da Libertadores, você se contundiu, deu lugar para o Marcos. Quer dizer, você sempre dá lugar para os amigos também, né? Sim, foi. Se eu tivesse que escolher, eu não ia dar, não. Não ia dar, não, na verdade. Mas, infelizmente, né, não sei se por causa da forma como eu encarava o dia a dia dos treinamentos, que eu treinava realmente muito, gostava e até exagerava, as lesões fizeram parte muito frequente da minha carreira, né? E me atrapalhou um pouco, né? Eu não fui campeão paulista com aquele título que o Palmeiras esperou tanto tempo, porque eu estava machucado. Eu não fui campeão da primeira Libertadores com o Palmeiras porque eu estava machucado. Mas você faz do grupo, né? Estava por ali. Eu fui para a seleção em muitas oportunidades porque eu estava machucado. Até provavelmente a Copa do Mundo de 98, né?
Eu acho que eu estaria também, mas eu estava machucado quando fui chamado. Então, faltou um pouco de seleção, mas me realizei profissionalmente nos clubes. Mas teve as conquistas de 94, o Brasileirão, 96, aquele time maravilhoso do 100 gols, 98 na Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Aliás, fala-me daquele time dos 100 gols de 96, lá que até você combinou com o Marcos, ele conta, né? Você tomar um cartão amarelo para ele jogar contra o Botafogo, entrar, pegou um pênalti. Como é que aquele time foi montado? Espetacular aquele time, né? Aquele time foi um espetáculo mesmo. Né? Na verdade, aquele time começou a ser montado em 95, com a chegada do Djalmin e do Luizão, que nem poderiam jogar, né? Mas já se apresentaram e começaram a treinar com a gente no finalzinho do ano, depois vieram para a pré-temporada. Era um time fantástico, né? Um time que pegou o Borussia Dortmund, aquele ano foi campeão do mundo, campeão da Champions e campeão do mundo. Vocês tacaram 6-1. Euroamérica, 6-1 nós ganhamos, eles ficaram malucos. O time era bom, o time deles era bom também. Eles queriam uma revanche na semana seguinte lá na Alemanha. A gente não tinha calendário para isso. 6-0 no Santos, né? 8 no Botafogo. Era um espetáculo, né? Era um time fantástico. Pena que só jogou o Paulista junto, né? E a estreia do Marcão foi assim, né? A gente estava olhando, né? Ele estava com aquele frio na barriga de estrear. Falei, vamos ver um jogo tranquilo pra isso aqui. Aí pegamos uma tabela e falei assim, acho que esse aqui vai ser legal. Era o Botafogo de Ribeirão. Era o Botafogo em casa. Você tomou o terceiro amarelo antes? Em Americano. Americano. Estreia em casa, contra o Botafogo. Aí falei mais ainda, hein? Falei, tem um cara lá que saiu pelo PC, Paulo Sérgio, tinha jogado comigo na seleção de Novos. Se sair um pênalti, ele vai bater no seu canto direito. Cantou tudo antes, se consagrou. Veloso, queria que você falasse da final de 94, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras campeão. Foi 3-1 pro Palmeiras, porque você pegou tudo aquele jogo. Foi um dos maiores jogos que você fez, aquele lá, Veloso? Eu acho que sem dúvida um dos mais importantes. Né? Mas você pegou muita bola aquele jogo. Foi a final do Brasileirão contra o Corinthians, a única final do Brasileiro que as duas equipes se encontraram. Né? Então ficou marcado para mim, porque eu ganhei em 93, mas estava machucado, tive que ver de fora. Aí saí, voltei, então voltar em 94, reconquistar meu espaço, ser campeão brasileiro em cima do Corinthians, né? Foi assim um roteiro que nem eu poderia imaginar, né? Você é de Araras? De Araras. E veio o Palmeiras, depois voltou, jogou no União um tempinho aí, em 92. Eu cheguei no Palmeiras, eu tinha 14 anos, né? Eu era infantil ainda. Aí passei por todas as categorias, infantil, juvenil, júnior, aspirante, até chegar no profissional. Em 92 estava com um problema lá, querendo sair, querendo ser emprestado, muita cobrança, o time não ganhava. Né? Aquela fase. E eu era um menino ainda, com 22 anos. Comecei com 20 como titular, estava com 22, com muita pressão, muita cobrança. E achei melhor dar um tempo, dar um passinho para trás. E aí fui para Araras, fui emprestado para o União, passei um ano lá, foi legal também. O União fez uma boa campanha, subiu no Paulista, subiu no Brasileiro. Não pude ajudar o time da minha cidade. Voltou mais... Aí voltei mais calejado também. Aí o Palmeiras já montando um time forte com a Parmalat já em 93. E eu cheguei para jogar novamente. Só que eu machuquei de novo. De novo, mas... Bom, sem dúvida que isso... Teve uma passagem pelo Santos boa em 93, de um ano ainda também. Lá e tal. Depois no Atlético Mineiro. Você jogou uns 5 anos no Galo ainda, né? Então, em 99... Fechou a carreira lá? Na Libertadores, eu joguei um pouquinho, mas eu estava já lesionado, né? Em 99 eu saí do Palmeiras, fui para o Atlético Mineiro, joguei mais 5 anos lá, campeão mineiro lá também. Foi muito bom. Para terminar, Veloso, agora virou comentarista, nosso companheiro de trabalho, está lá, né, nos Donos da Bola, com o Neto. O pessoal fala, como é que ele aguenta o Neto? Eu não sei, ele está aqui para explicar como é que ele aguenta o Neto. Está lá, fazendo um belo trabalho. Tenho acompanhado você muito na rede social também, com as suas opiniões, muito bacana, fazendo um belo trabalho. Veloso, prazer. Seja bem-vindo aqui em São José. Muita gente aí para conversar com você, tirar foto, autógrafo. Você é um ídolo, muito bem recebido aqui. Sucesso, um abraço, prazer tê-lo aqui, viu? Que papinho legal, gostoso, né, do Antônio com o Veloso. Não, resenha demais. O Veloso tem muita história e sorte da gente, né, do Grupo Band, de ter um cara desse tamanho. Perfeito. Conosco, né, comentando nos Donos da Bola. Maravilha. E hoje tem o Papo de Copa, então, ó, você confere com a Pamela Rosa hoje às 5 horas da tarde, beleza? E já acabou o nosso programa, Pedro Elias. Fim de papo com a gente, mas vamos tá na hora dele. Olha ele aí. Mais estica, hein, Eugênio? Beleza? Boa tarde. Preparado para trazer informação. Maravilha. Então segue daí. Fortíssimo abraço, até amanhã e bom jornal. Valeu, galera. Bom descanso.